Muito bom dia a todos e todas. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um evento, mais uma apresentação do Ipsos Talks, da série Recalculando. A gente vai demorar ainda mais uns 3, 4 minutinhos, tem bastante gente entrando, tá bom? A gente volta daqui a 3 minutos. Até já. Muito bom dia, a gente vai começar em 2 minutos. Muito bom dia, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição da nossa Ipsos Talks, da série Recalculando. Hoje um tema absurdamente relevante e oportuno, que é o retorno sobre investimento em patrocínios de grandes eventos. Obviamente, a gente, contaminado pelo clima de Copa do Mundo, vai falar bastante disso também, mas parece ser aí uma oportunidade para marcas talvez até muito maior do que tenha sido no passado, e a gente vai conversar um pouquinho por que, se isso é verdade, por que isso teria acontecendo. Como sempre, na história Recalculando, a gente tem 3 partes. Eu sou Marcos Cagliari, CEO da Ipsos aqui no Brasil, e eu vou falar um pouquinho sobre o contexto, sobre como as pessoas de diversos países estão se sentindo nesse momento. Os dados que eu vou trazer aqui são todos dados da Ipsos, que tem feito pesquisas desde fevereiro de 2020, especificamente sobre o impacto da Covid, e agora a gente está já estudando um pouquinho o novo normal, e vou trazer também alguns dados interessantíssimos do estudo de Copa do Mundo que a gente fez, que tem apenas 2 semanas de divulgado. Em seguida, a gente vai ter a apresentação do André Galiano, que lidera a nossa área de consultoria estratégica, que é Strategy 3, na Ipsos, aqui na América Latina. O André vai fazer uma apresentação sobre metodologias e
e lógica de retorno financeiro dos patrocínios de evento. A gente acredita que a Strategy é uma das mais importantes consultorias que fazem esse tipo de atividade. E depois um painel de discussão muito bacana, em que a gente vai ter o Renato Aramura, que é superintendente de marketing do Banco Itaú, e o Renato vai falar diretamente do Catar. Renato, uma honra ter você aqui, obrigado pela presença. O Rafael Beringer, que é gerente sênior de comunicação na Nestlé. Rafael, muito bacana ter você aqui, obrigado mesmo por você ter aceitado o nosso convite. E o próprio André Galiano, que vai ter feito a apresentação anterior, que vai participar do painel, como sempre moderado pelo Diego Pagura, que é nosso Chief Client Officer da Ipsos aqui no Brasil. Bom, começando rapidamente sobre falar um pouquinho do contexto, eu acho que é interessante ver como as pessoas estão se sentindo. Esse é um modelo, é um frame que a Ipsos tem utilizado desde 2020 sobre como as pessoas estão se sentindo nos diferentes estágios de aclimatação e adaptação à pandemia. A verdade é que a gente está vendo aqui mundialmente, aqui é um resumo dos 28 países onde a gente faz esse estudo, as pessoas estão ou já no novo normal e pós-pandemia, 36% das pessoas do mundo se consideram nesse momento, ou já aclimatadas, né? Ainda não plenamente estáveis, mas aclimatadas. Aqui a gente está falando em torno de 57%, portanto um pouco mais que a metade aqui das pessoas, já nessa situação razoavelmente estável, sem muita insegurança, vamos dizer assim. No Brasil, esse número é bem maior. Se a gente somar quem está ou já no novo normal e pós-pandemia, se sentindo assim, né, ou já aclimatado totalmente, a gente está falando de 70%. Então, o número é, inclusive, ainda maior do que a média global. A gente sabe que tem alguns países que ainda praticam alguma espécie de lockdown, por exemplo, mas no Brasil isso não acontece. 70% se sentem razoavelmente estabilizados com relação à pandemia. É claro que isso não necessariamente quer dizer que as pessoas não veem mais a Covid como um problema, na verdade veem. Por exemplo, nesse caso aqui, praticamente metade das pessoas, dos brasileiros, 46%, acham que vão haver outras ondas de Covid no país. Então, elas não são essa estabilização que eu comentei, que 70% das pessoas, dos brasileiros se veem, e esse número de quase 50% de brasileiros que veem novas ondas acontecendo, eles não são mais conflitantes. Esse é o que a gente imaginou que fosse acontecer mesmo, muitas autoridades já vinham falando isso, quer dizer, já estamos aprendendo a conviver com a pandemia como se ela fosse parte integrante da nossa rotina, e vão haver momentos em que há picos e a gente lida com isso da melhor maneira possível. Este é o momento que a gente está. Né? Por outro lado, alguns hábitos já foram incorporados e eles devem permanecer, ainda que a Covid não seja mais um grande alterador, uma grande fonte de mudança de hábitos e comportamentos. Então, por exemplo, lavar a mão com frequência, máscara que a gente vê ainda muitas pessoas usando na rua, isso deve continuar, distanciamento físico, a questão da limpeza ou de evitar tocar superfície. Quer dizer, tem alguns hábitos aqui que vão permanecer. Então, acho que entender que a Covid veio, vai ficar, mas ela vai gerar alguns novos hábitos, é parte relevante de como a gente vai interagir no comportamento com as pessoas, por exemplo, com uma loja física, né? Esse é um estudo, são grandes estudos que a gente faz também, entender quais são as adaptações necessárias para lojas ou para serviços, né? Setor de serviços, por exemplo, de como deixar seus clientes mais tranquilos de maneira geral. E acho que nesse contexto é inevitável que as atividades sociais estejam também apresentando um crescimento importante. Aqui, para vocês terem uma ideia, a gente está vendo a evolução desde junho. Quer dizer, não tem nem 6 meses aqui de evolução e a gente está falando que praticamente todas as atividades sociais de entretenimento, de lazer e sociais, elas estão crescendo, algumas delas dobraram de incidência. Então, a gente já vê pessoas fazendo atividades sociais com outras pessoas fora de casa, indo para reuniões outdoor, né, externas, ao ar livre, mesmo com pessoas que elas não conhecem, indo ao cinema, atendendo a concertos, né, shows presenciais. A gente vê aí praticamente todas as atividades voltando. E, interessantemente, algumas dessas atividades, como, por exemplo, ir a um concerto ou um show ao vivo, já estão em números mais altos do que elas tinham anteriormente. Então, a gente vê aqui que houve uma demanda muito interessante, quase uma sede, né? As pessoas estão sedentas, é o termo que a gente usa aqui, para recuperar essas experiências. Algumas atividades hoje se tornam até mais importantes do que elas eram antes da própria pandemia. E aí um exemplo que a gente gostaria de trazer é o exemplo de Copa do Mundo. Esse é um estudo que a gente divulgou faz exatamente 10 dias, é um estudo que ainda não foi muito divulgado, e a gente fez em 44 países. Que pretendem assistir a Copa do Mundo no mundo, provavelmente ou certamente assistirão, são 55% da população desses 34 países. Então, mais da metade da população do mundo
vai assistir a Copa do Mundo. Em alguns países, como o Brasil, por exemplo, esse número é mais do que 3/4. No Brasil, 77% pretende assistir. E quando a gente assistir, não é uma atividade isolada, não é uma atividade introspectiva, ela é absolutamente social, né? O futebol tem isso no Brasil, mas a Copa do Mundo ainda mais. 85% das pessoas que vão assistir, que pretendem assistir, vão assistir com amigos ou famílias, 57% se vendo com, por exemplo, colegas de trabalho. É claro que aqui não soma 100%, porque é resposta múltipla, as pessoas vão assistir diferentes jogos de diferentes maneiras, dependendo do horário, por exemplo. Mas está claro aqui o papel social, o papel multiplicador de um evento como esse, e que isso coloca um desafio ou uma oportunidade, né, maior aí para as marcas que participam desse tipo de atividade. Acho que fica muito claro aqui através desses dados. Eu não pude deixar de trazer, depois que acabou o jogo da Argentina, eu tomei a liberdade de trazer mais um dado, que é muito mais uma curiosidade, que é quem esses 34 países acham que vão ganhar a Copa do Mundo. A média desses 34 países que a gente estudou, em todos os continentes, 21% acha que o Brasil vai ganhar. Esse campo aconteceu em torno de 4 semanas, tá? Então, foi antes da Copa do Mundo, obviamente, antes do jogo de hoje. 21% desses países acham que o Brasil vai ganhar, 13% acham a Alemanha, 10% Argentina, o mesmo número de pessoas que acham que a França vai ganhar. Interessantemente, 2/3 dos brasileiros acham que o Brasil vai ganhar, quer dizer, há um patriotismo aqui, um certo viés nacionalista aqui que a gente vê, e no caso da Alemanha esse número é ainda mais alto, 73% dos argentinos acreditam que a Argentina vai ganhar a Copa. A gente não fez essa pesquisa depois do jogo de hoje, mas imagino que o número seja um bocadinho menor. Queria aproveitar ainda esse resumo aqui para citar diversas outras coisas que estão acontecendo. Teve Jogos Olímpicos no ano passado, que ainda foi híbrido, né? Não foi um evento que recebeu presencialmente. A Copa do Mundo no Catar com ingressos esgotados, surpreendentemente, um país de difícil acesso, que apresenta diversos desafios, diversas dificuldades para estar lá e para aproveitar o momento, mas ainda assim com ingressos esgotados. Todos os grandes shows, Rock in Rio e Lollapalooza, desse ano com lotação esgotada. A venda do Lollapalooza do ano que vem já apresenta uma expectativa de venda muito maior. Então, a gente está vendo aqui realmente, de novo, um papel desses grandes eventos ainda mais importante do que tinha. E é por isso que a ideia desse Talks aqui, e a gente vai discutir um pouquinho através da apresentação do André e do painel, o que as marcas devem esperar de retorno, o que é possível a gente ter, considerando que esses patrocínios ou esses eventos ganham importância como experiência na vida das pessoas. Queria aproveitar rapidinho um leve jabá aqui, mas convidar vocês para 2 eventos que a gente vai fazer daqui para frente, ainda nesse ano. Primeiro é o Reputation Council, que é nosso conselho de reputação corporativa, um estudo feito em 2 dezenas de países, em que a gente discute com líderes de opinião reputação corporativa. Vai ser um evento presencial amanhã. Eu sei que ainda tem alguns lugares. Por favor, se vocês tiverem interesse em participar, será um evento presencial lá no Cantaloupe. Contatem o Alex Santos, o e-mail está aqui na frente. E, além disso, a gente vai apresentar a nossa edição da publicação Flair 2023, que é aquela publicação que a Ipsos faz anualmente, escrita por pesquisadores da Ipsos no Brasil. É um livro que ficou uma edição lindíssima, com 13 capítulos. A gente vai apresentar todos os capítulos no dia 7 de dezembro. Um evento online também, se vocês tiverem interesse, por favor, contatem o Alex, tá bom? Continuando a nossa agenda aqui, com isso eu encerro essa visão do contexto pós-pandemia que a gente tem visto no Brasil e no mundo, e vamos entrar agora com a apresentação do André, que vai falar do retorno financeiro dos patrocínios de eventos. Na sequência, a gente vai ter o painel de discussão, esse painel bacanésimo que eu apresentei, depois o Diego apresenta um pouco melhor. Eu só queria sugerir para vocês que qualquer pergunta, a gente no painel de discussão tenta, e normalmente a gente consegue endereçar quase todas as perguntas que aparecem. Não hesitem em deixar as perguntas. Se você vai na plataforma, né, no GoToMeeting, que é a nossa plataforma que a gente faz a transmissão, tem lá uma caixinha perguntas. Coloquem a pergunta lá, que a gente seleciona. Quando tem muitas, e com frequência acontece, a gente junta e acaba tentando fazer perguntas em conjunto para a gente responder mais rápido, mas não deixem de fazer, porque é um tema que, obviamente, gera muitas paixões e muitas opiniões aqui para todas as marcas envolvidas. Tá bom? André, te convido a tomar controle aqui. Uma boa apresentação. Mais uma vez, obrigado por você estar aqui, viu, André? Obrigado pela apresentação. Valeu. Obrigado, Marcos. Obrigado, bom dia a todos. Deixa eu só colocar aqui o formato de apresentação. Está aparecendo aqui, né? Sim, correto. Legal, obrigado, Alex. Então, realmente, como o Marcos mostrou,
tema bastante relevante, né? Os patrocínios, até nesse contexto que a gente está vendo de volta, da necessidade das pessoas de voltarem a frequentar eventos, né? Tem um propulsor social muito forte aí para eles acontecerem. Mas sempre há a pergunta, né, do retorno financeiro, e para explicar isso, a gente retoma um pouquinho de por que a gente vê os patrocínios se tornando uma ferramenta mais importante, né, de comunicação, de ativação, de engajamento das marcas, né? Então, a gente vem de um contexto lá atrás, né, nos anos 60, quem não conhece, essa aqui é a série Mad Men, né, o Don Draper, o famoso Don Draper, né, do Golden Age da publicidade, quando marcas eram construídas quase que unicamente através de televisão, né? Então bastava a gente fazer uma bela publicidade, uma bela comunicação e a gente conquistava, né? Então a propaganda era a alma do negócio, né? E a gente sai de um contexto de até meio um certo monopólio da comunicação, né, para uma extrema democratização, né? Esse aqui, para quem não sabe, é o Whindersson Nunes, né? Ele é um dos 50 maiores hoje influenciadores do mundo. Ele é um brasileiro de uma origem muito simples, né? Inclusive, é curioso contrastar toda a produção que existia nos anos 60, investimento em televisão e tal, e hoje o canal dele ele não gasta nada para fazer, não gasta edição, né? E consegue atingir engajamento, né? Então, esse é um contexto, e a gente viu 5 características comuns, né, da gestão de marketing que trazem a importância dos patrocínios, né? Então, a gente vinha de uma estrutura que privilegiava muito estratégias baseadas em produto. Bastava você fazer um super produto, era suficiente, e hoje a gente vê que é muito mais importante ter um crescimento não baseado somente em produto. O produto é quase commodity, é difícil diferenciar, né? Mas é baseado em pessoas, e não só o consumer-centric, né? People-centric no sentido de eu tenho que conversar com funcionários, eu tenho que conversar com sociedade, eu tenho que conversar com influenciadores, com outros stakeholders, né? A gente sai de um contexto onde a gente tinha uma compra muito impulsiva, né? E nesse sentido, corroborando aí o papel da televisão, né? O papel da publicidade em criar awareness, conhecimento de marca, e hoje a gente fala de compra baseada em experiência. Então não basta prometer, uma promessa não é suficiente, né? A gente tem que ter uma entrega baseada alinhada com a promessa, e o caso de experiência aí, por exemplo, o caso do Uber, totalmente construído através de experiência, através de engajamento, e não só o monopólio da comunicação, né? E isso vai trazendo cada vez mais a importância dos patrocínios, né? A gente veio de um mundo onde TV era Deus, né? O Ed Sullivan lançando Beatles, lançando Elvis, né? E hoje a gente tem explosão de touchpoints, né? Uma série de touchpoints diferentes que ajudam a construir marca, né? E percepção. A gente vinha de um modelo de interrupção do consumidor e passa a ter um modelo de engajamento, onde o próprio consumidor cria seu produto, né? Esse aqui é o Nike ID, por exemplo. Quando você vai lá no site, cria seu produto, então você não está sendo interrompido, você está atuando, interagindo com a marca, né? E é o que acontece nos patrocínios aos grandes eventos também, quando as marcas conseguem fazer algo proprietário, né? Para que, muito mais que simplesmente dizer e interromper para falar do seu produto, ter uma experiência e um engajamento. E, por fim, também o monólogo, né, como a gente já falou, era uma comunicação de uma via, e hoje é uma comunicação muito mais de 2 vias. As marcas escutam, né? Então os patrocínios têm essa possibilidade também da gente ouvir, da gente interagir, né? Aqui, obviamente, não é um exemplo de patrocínio, mas é mostrar um pouco como o Spotify faz para mostrar para você o que você está ouvindo, ela te ouve e diz para você o que ela está ouvindo. Então, nesse contexto, né, a gente sai do traditional advertising, que é a publicidade tradicional, que comunicava, falava de produto, era uma interrupção, para conteúdo autêntico, conteúdo proprietário, que pode ser vivido em eventos, né, o tal do content branding, né? E nesse contexto, então, os patrocínios ganham ainda mais relevância do que tinham no passado para criar marcas fortes. Mas aí vem a grande pergunta, né? Num contexto onde somos todos cobrados por resultados, e muitas vezes resultados de curto prazo, né? Como justificar investimentos tão relevantes como patrocínios, né? Qual é o retorno financeiro, né? O ROI, Return on Investment, né? Desses investimentos? Como provar isso e como ajudar as organizações
a criarem uma decisão mais informada e baseada em evidências, né? Que já existem de maneira intuitiva, como a gente mostrou aqui, mas é possível ir além e transformar isso no modelo financeiro. Então, primeira frase que a gente precisa deixar aqui, né? O patrocínio é um ativo que deve gerar retorno financeiro. Agora, se isso é venda, se isso é curto prazo, é o que a gente vai ver na sequência, né? Primeiro, o paradoxo do marketing. E esse é o paradoxo de qualquer CMO, né? Então, como a gente linka, né, indicadores como I love my brand, marca que eu amo, marca mais conhecida, com dinheiro. Será que vendas é suficiente? Né? Primeira análise que a gente faz para fazer essa comparação é entender o papel do patrocínio. Né? Primeiro de tudo, o patrocínio ele tem pouca correlação com vendas, né? Se a gente olhar hoje, tudo é performance, né? E se fosse só pegar a correlação que existe de marketing de performance com vendas, que é altíssima, obviamente, quem viu ali anúncio no Google, anúncio no Facebook, no Instagram, redes sociais e tal, e acaba comprando por isso, a tentação é falar, pô, vamos pôr todo o dinheiro ali. Mas, na verdade, né, existe todo um funil de construção de demanda e o patrocínio tem um pouco desse papel que é construir demanda, construir escala, construir percepções, né? Então, obviamente, não está diretamente ligado a vendas. Primeiro, miopia talvez seria esperar que todo o retorno estivesse unicamente em vendas. Segunda miopia, esperar que esse retorno estivesse nas vendas de curto prazo. Né? Então, a gente faz lá um investimento, um banco faz um investimento numa seleção, e vamos ver quantos cartões de crédito a gente vende durante a Copa, né, que está acontecendo agora. Ou vamos ver quantas cervejas ou refrigerantes ou chocolates a gente vende, por exemplo, durante um evento como o Rock in Rio. Com certeza pode ser ativado naquele momento, né? Mas o que é ativado naquele momento não é suficiente para justificar os investimentos, e aí que surge um pouco a pressão do board das empresas em dizer, poxa, mas estamos colocando um super dinheiro e onde está esse retorno? Esse retorno está no longo prazo, né? Então, a gente sabe já por estudos, a gente vem fazendo isso há mais de 20 anos para marcas diferentes e para iniciativas de patrocínios diferentes, a gente percebe que mais de 2/3 do retorno não está no curto prazo. 2/3 do retorno está no longo prazo em mexer no brand equity, né? em mudar a percepção das pessoas mais favorável às marcas, para que no futuro elas prefiram e sejam mais leais e comprem em função disso. Então, a gente elimina duas miopias aqui que muitas vezes os modelos tentam explicar, né? Se a gente vai para os modelos de marketing mix modeling, uma miopia tradicional é que eles vão mostrar ali as curvas de venda, o acesso, né? um tremendo aumento ali no pontual, e a tentação pode ser, poxa, isso daqui é o que a gente acertou, né? Se a gente está olhando aqui, exemplo, a semana 21, bastaria, por exemplo, se eu sou um banco, baixar a taxa de crédito, se eu quero medir empréstimos, né? Meu produto de empréstimos, que com certeza a minha taxa de juros menor, eu vou ter ali um impacto em vendas, ou baixar o preço de um produto, eu tenho impacto em vendas. Então, quer dizer que eu posso fazer isso para frente, sem parar? Não, né? Porque isso, primeiro, não é sustentável, né? Obviamente, posso ganhar market share, posso ganhar uma série de coisas, como mostra o pico de vendas aqui. Mas pode ser que eu não esteja construindo equity. Pode até ser que eu, ao fazer isso, esteja mexendo negativamente no meu equity, né? Então, o que a gente precisa entender é o efeito residual que existe e isso os modelos de marketing mix, né, não conseguem capturar, que é o efeito residual que existe no longo prazo e no brand equity. Então, precisamos cruzar vendas, claro, mas precisamos entender valor de brand equity, e aí que na dinâmica financeira nós começamos a falar de fluxos de caixa, né? Fluxos de caixa, que é a geração de resultado futuro, né? Resultado futuro que vem vendas, custos, despesas, etc., e o que fica líquido depois de todo o capital necessário para sustentar aquele crescimento. Isso é lucro sustentável, né? E qual é o papel que o patrocínio tem em manter lucro sustentável no futuro? Essa que é o X da questão, do ponto de vista financeiro. E do ponto de vista de marketing, né? A questão central para nós na Ipsos é entender o que aconteceria com esses cash flows, com esses fluxos de caixa futuros, se deixássemos de fazer um investimento. Essa é a grande pergunta. Então, pegando aqui, né, para os que viram o jogo hoje, talvez tenha um impacto até um pouco maior, mas o que aconteceria se a Adidas, patrocinando a seleção, deixasse de patrocinar a seleção argentina, por exemplo, quanto ela perderia de equity?
né, as marcas que patrocinam a seleção argentina, as marcas que patrocinam a seleção brasileira. Quão dependente, inclusive, é também da performance do time, mas além disso, o fato de estar, né, o co-branding, de estar junto com um ativo como a seleção brasileira ou como o Rock in Rio, o que captura de atributos para nós e como isso gera valor financeiro no futuro para justificar e otimizar nossos investimentos de curto e longo prazo. Então, basicamente, o que um modelo de retorno de investimentos de patrocínio faz é, na perspectiva de marketing, entender o efeito que existe de um patrocínio na decisão, né, dos consumidores, e não é olhar o impactado e não impactado, que também costuma ser uma tentação, e faz sentido, obviamente, taticamente a gente olhar quem foi impactado em determinado evento, faz, né? As pessoas falaram mais da marca, tem uma série de indicadores ali, mas a gente precisa ver o residual para o futuro. Então, a gente compara, né, o total de pessoas com aquelas não impactadas, e dessa maneira a gente consegue sim isolar o que a gente chama de brand uplift em função do sponsorship, ou seja, por exclusão, né? Se eu tirasse o patrocínio, todas as pessoas se comportariam como aquelas não impactadas e eu perderia um percentual de determinados atributos. Esse é o percentual que a gente chama de brand uplift, né? De quanto eu consigo sustentar de marca em função do patrocínio. Isso é jogado no modelo financeiro, aplicado no modelo financeiro, né? Que tem projeção de receitas, de vendas, custos, despesas, capital, né? Investimentos necessários, e aí a gente consegue chegar ao benefício econômico que está aqui, né? O benefício econômico gerado pelo patrocínio. Esse benefício, a conta é bastante simples, é dividido pelo investimento, que não podemos esquecer, tem dois componentes importantes, né? O contrato e a ativação. Né? Uma coisa é o contrato, ter direito aos ativos, e outra coisa é quanto vou ativá-lo para que seja cada vez mais meu através de comunicação. Né? Então, quanto mais eu investir, obviamente, né, eu tenho que ter um benefício econômico maior para ter um ROI positivo. Né? No mínimo, para cada dólar que eu invisto, eu devo recuperar um. Mas ao fazer essa análise, a gente consegue rodar, inclusive, simular cenários de o que aconteceria se eu investisse mais, o que aconteceria se eu não investisse nesse patrocínio, embora gere retorno, mas definisse um outro território que me traga atributos que eu não tenho. Será que o crescimento é maior? Então, a decisão sobre qual patrocínio, né, realmente investir deixa de ser unicamente intuitiva ou baseada, né, na parte mais conceitual e passa a ter a mesma linguagem dos financeiros, que é um ativo, e esse ativo pode nos gerar tanto através de um modelo, obviamente, que tem suas limitações, mas a gente consegue rodar esse tipo de simulações para dizer onde vale a pena investir, qual é o valor máximo a se pagar por um contrato, não apenas por benchmark, né, que muitas vezes é isso, né, patrocinar a seleção, o valor é tanto. Na verdade, isso depende, né, não pode ser um benchmark, porque depende de quanto patrocinar uma seleção dá para a minha marca, que pode ser mais ou menos do que para outra marca. Né? Então, eu preciso ver quanto vale esse investimento para mim, a ótica do acionista, e é isso que a gente faz. Né? Basicamente, olhando sempre pesquisas, entendendo o que é a influência da marca na decisão de compra. Aqui, muito simples, um exemplo de Coca-Cola. Né? Se a gente tira a marca Coca-Cola, as pessoas dão nota 10 para o sabor. Tira a marca Coca-Cola, as pessoas dão nota 6 para o sabor. Não mudou o sabor. Né? Esse delta de 4 seria 40% de marca na percepção de sabor, que é o que a gente chama de influência de marca. E da mesma forma que a gente faz isso com marca, a gente faz com ativo patrocínio. Né? As pessoas não impactadas, o quanto que elas atribuem para sabor, para confiança, para prestígio, para superação, seja lá qual for o atributo que a gente está procurando, e aí a gente consegue isolar, né, entendendo o impacto que existe na decisão pela marca, a gente consegue isolar esse brand uplift que vem em consequência do patrocínio. Né? E ao fazer isso, a gente sabe taticamente o que a gente está capturando, mas também estrategicamente e inclusive financeiramente, porque a gente vai entender o valor de cada uma dessas alavancas, chegando ao ponto, né, de, como falei, simular qual seria o investimento máximo a ser feito para um determinado patrocínio 1, patrocínio 2, patrocínio 3, em função do benefício econômico que eu tenho hoje. Então, passa a ser uma decisão muito mais calculada, né, muito mais objetiva e pragmática de onde é melhor investir em função daquilo que eu capturo para a empresa.
a nossa experiência do nosso time, a gente passou por uma série de casos diferentes, né, na América Latina, entendendo alguns ativos. Eu vou mencionar brevemente aqui alguns, para ajudar a aterrissar um pouco como a gente faz esse tipo de análise. Mas a marca Pelé foi vendida, foi adquirida, né, por numa transação de 300 milhões de dólares, usando esse mesmo tipo de análise, né, conduzida pelo nosso time, né, onde entendíamos o efeito que a marca Pelé, olhando como se ele fosse mídia, no caso, né, teria em outras marcas para que isso fosse usado como um ativo para o grupo Legends 10. Foi o mesmo tipo de abordagem, né? Há muitos anos atrás, fizemos para o Bradesco também a otimização do patrocínio do Cirque du Soleil, entendemos que atributos que eram capturados, mas além dos atributos, qual era o benefício econômico em função do investimento que era feito? Porque muitas vezes a gente vai conseguir provar através de pesquisa que capturamos atributos positivos, mas será que o custo que eu estou colocando, o investimento que eu estou fazendo, não pode ser elevado demais ou baixo demais? Se eu otimizá-lo, posso capturar mais valor, né? Então a gente chegou a uma recomendação para eles nesse sentido. Bancolombia, interessante que a gente acabou de concluir o segundo, né? A Colômbia não entrou na Copa do Mundo e eles precisavam renovar, né? Então vejam que interessante que isso pode ser feito antes, né? E, inclusive em relação ao futuro. A gente, como tem um histórico com o Bancolombia, do patrocínio à seleção, conseguiu simular o que aconteceria para o Bancolombia se não só se ele deixasse de fazer, mas se outros bancos eventualmente capturassem o mesmo patrocínio que eles estavam fazendo, teria efeito no equity deles. Então, isso é possível ser atingido também através de análise de ROI, de patrocínio, e foi o que fizemos para o Bancolombia, para eles otimizarem o retorno do investimento, que é muito relevante, né? Último exemplo aqui, argentino, YPF, a petroleira argentina, né? YPF em português, Fangio, que foi o campeão de Fórmula 1, 5 vezes campeão, eles por muitos anos licenciaram a marca Fangio, né, para o seu combustível premium. Nós conseguimos isolar o percentual de aporte de atributos no combustíveis de qualidade, né, na qualidade do combustível que vinha em função da marca, mas também fomos capazes de dizer para a YPF qual era o valor máximo a se pagar em função do benefício econômico. Como consequência, né, eles pararam de usar, não porque não era positivo, gerava percepção, mas porque o valor que estava sendo pedido pelo licenciamento dessa marca era maior do que o benefício capturado e não valia a pena continuar. De novo, uma decisão embasada em evidências financeiras, né? Então, é esse tipo de abordagem que a gente traz e na nossa análise, em síntese, né, vemos aí 3 grandes pontos comuns da discussão de patrocínio, né? Então, o primeiro ponto, patrocínios não devem ser, o retorno do patrocínio não deve ser medido somente em vendas, né? É a tentação, talvez o CEO vão falar, poxa, quantos cartões de crédito a mais a gente emitiu, quantos iogurtes ou chocolates a mais a gente vendeu, né? E não é só isso, obviamente, porque 1/3 somente, em média, do retorno de um patrocínio como esse vai estar no curto prazo. A gente precisa melhorar esse retorno no longo prazo, né? E a gente vai ver aqui 2 casos na sequência, tanto de Itaú, né, quanto de Nestlé, onde foi possível cada vez tirar mais suco dos patrocínios que são esses ativos. Eles vão falar de uma maneira muito interessante sobre isso, né? 2, é uma decisão estratégica e não tática. Não é só awareness, não é só colocar, por exemplo, nossa marca ali no jogo de futebol para ela aparecer e mais pessoas verem, né? É o que eu estou conseguindo capturar com a qualidade desse conhecimento. Claro que existem oportunidades de maior ativação, devem ser feitas, né? Mas o principal objetivo, já que o retorno é de longo prazo, o principal objetivo deve ser alinhamento com o que a gente deseja para a marca, né? É inside out, eu desejo tal e tal posicionamento, né? 3 atributos, é isso que eu vou tentar capturar no meu território de patrocínio e capturar valor dessa forma, além, obviamente, de ativar taticamente, que esse é o ponto 2. E, por último, é uma decisão que deve ser informada, né, pelo impacto financeiro. Por quê? Porque a gente muda a conversa. Muda a conversa quando a gente fala de ROI. Uma coisa é a gente chegar para o board e dizer, poxa, nossa marca, Brand That I Love, era tanto e foi para tanto, o que é legal, é uma tremenda conquista, mas muitas vezes não é a mesma linguagem do CFO, né? E a gente está competindo com outros investimentos na empresa que muitas vezes tem esse ROI comprovado, né? Investimento em tecnologia, investimento em treinamento. Então, se eu vou fazer um investimento em patrocínio, se eu for capaz de provar o eventual retorno econômico que esse patrocínio tem no curto e longo prazo, eu vou mudar a conversa.
vamos dar conversa e vou ter um parâmetro de comparação muito melhor com o board. E uma vez que a gente tem essa conversa estabelecida, né, a gente consegue tomar decisões de quais patrocínios a gente deve manter, né, e se for manter, qual é o valor máximo a pagar, quais patrocínios a gente pode parar, seja porque eles já fizemos há muitos anos e o efeito residual é baixo, seja porque existem outros investimentos que a gente possa fazer que consigam capturar atributos diferentes que a gente não trouxe até hoje, né? A gente pode decidir quais investimentos e iniciativas a gente tem que, inclusive, aumentar o investimento, ativar mais. Como eu falei, não basta o contrato, né? A gente tem, uma vez que tem o contrato, tem acesso a esse ativo, né? É fundamental ativá-lo, né? A gente pode definir um valor máximo a ser investido, né? Que possa capturar um ROI positivo, no que focar para otimizar a estratégia. Então, pode ser que existam ali 2 ou 3 atributos de marca ou alavancas de valor que mais gerem retorno e que a gente não tinha visto, que são muitas vezes consequências bem-vindas. No caso de Bancolombia, a gente viu muito isso, né? Eles estavam focando em 2, 3 atributos ali e viram que estava chegando um outro atributo que nem imaginavam, né? E que era um atributo super relevante da plataforma deles e valorizado pelos clientes. Então, tinha sentido uma recomendação de reposicionar a ativação, né? E, por fim, a realização de cenários. Então, o que acontece com o meu portfólio de investimentos? Não estou mais olhando simplesmente do ponto de vista tático e de geração de awareness, né? Estou olhando para o longo prazo. Então, se eu estou olhando para o longo prazo, posso até, inclusive, insistir, sabendo que eu vou gerar valor lá na frente, mas tomando decisões que são mais embasadas. Esse é um pouco na nossa experiência com os patrocínios cada vez mais relevantes, como a gente viu, né, num momento social, num contexto social hoje, pós-pandemia, que volta a ser ainda mais importante, as pessoas querem interagir, são, como a gente viu, oportunidades de maior engajamento, de maior proximidade, né, de criar conteúdo proprietário e não fazer apenas interrupção, né, ter uma conversa com os consumidores, como a gente viu. E o mais legal de tudo é que a gente consegue colocar dinheiros, né, nessas alavancas de valor. E é isso que a gente tem feito até aqui. Volto com vocês, pessoal. Vou chamar o Diego agora. Boa, André. E aí, tudo bem? Bom dia. Muito bom, André. Ótimo. Vamos aproveitar ali já para chamar o Renato e o Rafael, que estão ali conectados. Renato, olá, tudo olá. bem? Super clima da Copa. Olá. Rafael, bom dia. Bom dia. Bom, muito bom. Eu não vou ser repetitivo, mas muito bom ter vocês. Muito obrigado também por vocês dedicarem esse tempo para debater aí com a gente, com a plateia. Só para lembrar, antes da gente começar o nosso painel, as pessoas que estão participando podem colocar as perguntas que vocês tiverem. Não tem pergunta certa, errada, mais difícil, mais fácil. Vocês podem colocar qualquer pergunta na caixa de questions lá, tanto no aplicativo quanto no web, se vocês estão acessando. Aí a gente vai fazendo a nossa rodada de perguntas e eu vou pegando aqui algumas das que vocês colocam, né? Então, bom, muito interessante, obviamente, super apropriado o momento também para o assunto. E eu já queria começar uma pergunta aí, primeiro para os nossos convidados, ou seja, não tem dúvida nenhuma em relação à capacidade de grandes eventos terem um grande impacto em muitas pessoas, né? O próprio Marcos também contava desde o início o quanto, inclusive agora no pós-pandemia, todos esses grandes eventos que a gente tem visto têm tido grande aderência, tanto aqui os brasileiros, o Lollapalooza, o Rock in Rio, quanto agora a gente vê Copa e tudo. Mas assim, a escolha de qual evento não é tão direta, não é tão fácil, né? Ou seja, uma vez que você talvez toma a decisão de patrocinar, qual evento a escolha não é tão fácil. Aí eu queria perguntar já para o Renato e para o Rafael primeiro, como tem sido esse processo de escolhas, tanto no Itaú quanto na Nestlé, esses grandes eventos que vocês têm decidido, entre outros eventos, patrocinar, né? Por exemplo, aqui a gente poderia falar de CBF, poderíamos falar do Rock in Rio também, mas um pouco para as pessoas verem como que essa decisão é tomada. E aí a gente vai desdobrando depois para o que isso significa e como isso se alinha depois na estratégia também e tudo mais. Quer falar, Rafael? Pode começar. Bom,
Bom dia, boa tarde, estou meio perdido, estou no fuso aqui de Doha, aqui são 16, são as 4 da tarde, acho que aí no Brasil é de manhã, mas bom dia para todo mundo, é um prazer enorme estar aqui com vocês, é um assunto super legal, assim, super relevante para o Itaú, eu estou envolvido nisso há bastante tempo, então é um assunto muito do meu apreço, que eu gosto muito de conversar e trocar figurinhas sobre. O processo de escolha, a gente no Itaú tem nossos grandes eventos, assim, são eventos que a gente faz há muito tempo, né? A gente patrocina a seleção desde 2008, o Rock in Rio já fizemos mais de 7 edições, o próprio Miami Open desde 2009, mas a gente tem uma plataforma nova que a gente está reconfigurando agora, que é nova, e o processo de escolha passa por... a gente tem um pensamento aqui de sempre pensar a marca como se fosse uma pessoa, né? Então, assim, a marca é quase como se fosse um indivíduo, ele é um cidadão corporativo e é uma pessoa com que as pessoas se relacionam. Então, o primeiro pensamento é falar assim, cara, a marca, desde a perspectiva da persona da marca, ela iria a esse evento, né? Eu estaria ali. Então, esse é um pensamento meio óbvio, mas, assim, é a primeira pergunta que a gente faz. A gente olha e fala, você tem cara de Itaú? Né? Pô, você tem cara de Itaú. Então, o Itaú iria nesse evento. Então, esse é um primeiro filtro, muito menos cartesiano, né? Porque ele não é uma conta matemática que você faz lá para olhar o público, é muito se olhar e falar, pô, tem nossa cara, a gente curte, não curte. E quando eu falo a gente, não é as pessoas que estão aqui, mas a gente olhando da perspectiva de marca de novo. Mas também passa para a gente olhar quem são os públicos que estão lá. Né? Se esses públicos têm o perfil demográfico que a gente atua, o perfil psicográfico que a gente atua, que representa um cliente do Itaú, mas acho que o primeiro filtro e o filtro mais preciso é esse de, cara, qual que é a persona da marca? A persona da marca está ligado com isso, e tem a pergunta número 2 que a gente também faz antes de fechar o patrocínio, que é o que a gente quer com isso, né? Qual que é a história que você quer contar? Porque também os grandes patrocínios, ele tem uma zona de impacto, ele tem o ROI, mas assim, você tem que ter muito claro o que você quer, onde você quer chegar, né? Se você for muito lá com uma lógica demográfica, você pode chegar lá querendo vender, como o André falou, querendo vender biscoito, abrir conta corrente e na verdade a perspectiva não é essa, né? Então você tem que chegar lá e entender qual que é a sua mensagem, qual que é a sua conversa, e todos os nossos patrocínios têm essa nuance muito clara, né? O que a gente quer com a CBF, o que a gente quer com o Rock in Rio, e agora a gente recém lançou uma plataforma novinha, né? meio novidade aqui, uma plataforma de inovação que a gente passou a patrocinar o South by Southwest e o Web Summit aqui do Rio de Janeiro, com plataforma de inovação, mas muito baseado em qualquer mensagem que a gente quer contar, qual que é o atributo de marca que a gente quer construir para essas pessoas, ou para as pessoas que vão e as que estão fora, e é um dos pontos importantes que a gente considera hoje em dia, hoje em dia, quer dizer, não é tão recente isso, mas assim, quando a gente tomou a decisão de Rock in Rio e CBF, a gente olhava muito o público como o público que vai no evento, né? A gente já não fala mais de público que vai no evento, a gente fala do público que consome o evento. Esse público pode estar no evento ou não. O Rock in Rio, por exemplo, a gente teve uma ação do TikTok que a gente teve 500 mil acessos, quer dizer, a gente teve mais acesso nessa ação específica do que o Rock in Rio praticamente inteiro, das pessoas que estavam lá, né? Então, Copa do Mundo é muito natural você falar disso, porque a maioria das pessoas não estão aqui, elas estão vendo de longe, mas os outros eventos a gente também tem que considerar esse público que consome aquela informação muito mais do que a que está lá. E essa, por exemplo, foi um dos drivers super importantes que a gente tomou quando a gente decidiu patrocinar esses 2 eventos que eu comentei, o South by Southwest Web Summit, que são eventos que, assim, nem todo mundo que vai, que consome está lá, né? Tem uma massa enorme de gente que consome o conteúdo que está lá e não está necessariamente lá. Mas eu colocaria essa persona de marca como sendo um dos principais fatores desses eventos. Legal, para ter esse alinhamento com a estratégia também, tudo como você falava também, aonde traçar um caminho para onde você quer chegar também, esse impacto que você quer ter. Muito bom. Exato. Rafa, eu acho que a de vocês é menos óbvia, né? Às vezes, a de Kit Kat, por exemplo, eu estou lembrando bastante. Bom, vamos lá. Pessoal, bom dia. Obrigado pelo convite aí. É um prazer falar com vocês. Acho que a primeira coisa que eu queria deixar claro é que eu sou profissional de comunicação, né? Não tenho uma plataforma do tamanho de evento como o Renato tem no Itaú, né? Mas eu acredito muito que acho que a primeira discussão, e eu já tinha anotado também alguns pontos antes de entrar aqui para pensar, para falar aqui, que o patrocínio do evento primeiro tem uma análise de qual é o papel da sua marca, né? Qual é o momento que a sua marca está para esse evento, esse show, essa Olimpíada, essa Copa do Mundo entrar, né? E tem que entender se faz sentido, né? Acho que essa discussão é importantíssima, né? De qual é o papel, né? Quando a gente olha para a Kit Kat, a gente vê que
Primeiro, uma coisa diferente da Nestlé, né? A Nestlé é uma marca maternal de leite, de cafés, né? A marca italiana do mundo, e quando você vê que KitKat é uma marca que tem esse push, né? É uma marca que a gente consegue empurrar ela e fazer coisas realmente mais ousadas. Quando você vê no ano do crescimento, né, de KitKat, de desenvolvimento de 9, 10 anos aqui no Brasil, você vê que esse next step ele pode muito bem acontecer, né, com o Rock in Rio, começa a ter um namoro ali, né, a gente começa a conversar com o pessoal do Rock in Rio, historicamente já tinha, né, participado de outras edições do Rock in Rio, e aí a análise vira uma discussão mais de finanças, começa a ser ROI, começa a entender tanto também o evento 360, né, não só quanto que a gente vai vender, porque o que vai vender é um detalhezinho dessa história toda, mas aí eu acho que tem um fit com o evento, né, como que esse evento né, o que esse evento propõe, né, qual é o papel dele, né? A gente tem muitos eventos, tem evento que é de inovação de game, tem evento que é para cosplay, a gente tem aqui uma série de opções que você pode escolher. Né? E acho que depois tem o olhar do target também, quem é esse target que vai no evento, né? Olhando isso quase como uma plataforma de mídia, né? Que eu vou trazer essas pessoas para dentro da marca, né? Trazer essas pessoas para participar, vão viver uma experiência lá dentro, a marca vai estar viva, né, lá dentro. Né? Então, acho que essa discussão inicial estratégica é um grande bloco, para entender se faz sentido. Depois a gente passa uma discussão financeira, de patrocínio, de contrato, que para mim é uma discussão, acho que a gente vai bater um papo antes, né? Falar que é uma discussão que acontece ali, você vai ver os números, vai ver os seus dados, se você tem direito a usar um tipo de blend, a ter um espaço, tantos metros quadrados, mas depois tem a implementação, né? Depois tem que colocar isso de pé. Eu digo que o contrato é só a pontinha do iceberg, mas depois tem que levantar tudo do zero. Né? No Rock in Rio tiver um espaço de metro quadrado, a outra melhorou, aqui é tua, vai que é sua, e a gente começa a construir, começa a desenvolver a história e entender qual é o papel dentro do plano. Né? E a grande discussão que a gente também teve foi no Rock in Rio, ali 7 dias com 100 mil pessoas, vai ser 700 mil pessoas, mas no plano de mídia eu alcanço 200 milhões. Né? Então, o quão importante é o antes gerar essa experiência para levar a gente para dentro do Rock in Rio, e o quão importante é durante o Rock in Rio gerar essa experiência para levar para fora do Rock in Rio. Né? A gente começa a ter um desenho de plano que poderia durar os 7 dias do Rock in Rio ou que poderia durar o ano todo, como a gente tentou fazer. Né? Então, acho que essas discussões também têm etapas, e aí, dependendo do tamanho do evento, da proporção dele, vai ter essa discussão estratégica, financeira, e uma discussão, né, de ativação em si, né, desenhando quem são os parceiros que vão estar ali, qual é o tamanho desse seu squad que você vai levantar para trabalhar ali. A gente trabalhou dentro da lista mais ou menos de 20 pessoas diretamente, e depois nessa montagem, para fornecedores, esse número passa de 100 pessoas. A necessidade de colocar um time para trabalhar isso é impressionante também. Rafa, enquanto continuo fazendo a rodada, só ia te pedir só para checar, porque eu acho que não sou só eu, a gente está tendo só um probleminha com o teu áudio, que aparece um eco. Pode ser que seja, vê se você não está com os dois dispositivos ligados. O computador é o celular, e aí está entrando por um, saindo por outro e voltando a entrar. Não? Vou dar uma olhada aqui, mas acho que não. Já tinha desconectado aqui. Está dando um eco. Aí antes de entrar numa outra pergunta, só queria olhar rapidinho, André. Por exemplo, se é possível, metodologicamente falando, ou desde o ponto de vista que você foi colocando também, se é possível avaliar a priori qual seria o ROI, entre aspas, né? Porque a gente viu muito na tua apresentação, eu acho que com dados que já eram posteriores. Se tem alguma maneira de você criar esses cenários a priori? É uma boa pergunta, né? Até para ajudar as empresas a pensarem seu território. Acho que fazendo a ponte com o que o Renato falou e o Rafael também, ambos falaram, né? A primeira coisa é DNA, para se referir a um território em alinhamento com o DNA da marca, né? Quem é a marca Itaú, o que eu desejo para a marca Itaú, o que é a marca KitKat, o que eu desejo para a marca KitKat. Então, isso vai ter um potencial aí de patrocínios que eu possa fazer, e obviamente pode ter alguns patrocínios que eu nunca fiz e que eu não tenho histórico, né? Então a resposta é, claro, é possível modelar isso, né? A gente já fez inclusive isso, de definir territórios de patrocínio, obviamente sem a mesma precisão por não ter os dados históricos, né? Então, eventualmente, para a gente simular uma decisão dessa, a gente olharia para diferentes territórios, né? Olharia, sei lá, para o território de esportes, que tipo de aporte deu, território de música, que tipo de aporte deu.
e com base em simulações, até você pode fazer um deparo de o que aconteceria para um eventual patrocínio novo, até mesmo testando em pesquisa, né, Diego? Acho que seria possível falar, poxa, se eu vou lá patrocinar um evento que eu nunca patrocinei, né? Você faz a hipótese, né? O que aconteceria de eu ter o co-branding, eu estar associado com aquele. Isso é possível medir com pesquisa. E se é possível medir com pesquisa, é possível construir um modelo financeiro para sustentar, né? Mas, de novo, seria um modelo para ajudar a decisão do futuro. Legal. Boa. Agora, eu acho que a gente está com um excelente ponto de partida aqui, com que tanto o Renato, o Rafa, o André também comentaram sobre esse momento prévio, né? Por exemplo, vamos nos colocar um tempo atrás, quando faz a escolha do patrocínio, ou novas iniciativas também, como o Renato estava falando de salvar e salva e tudo, né? Agora, uma vez que você escolheu patrocinar lá, vai em frente, faz os investimentos, monta o time, monta a tua estratégia, tem coisas que estão fora do nosso controle, né? Ou seja, tem coisas que vão muito mais na dependência daquele evento ou instituição que a gente decide patrocinar, né? E aí um pouquinho, ou seja, até talvez mais para o Renato agora, em relação também à seleção e tudo mais, cara, se é uma aposta bem arriscada, né? Não só pelo fato da seleção, como vai tudo, mas no contexto da CBF também, com altos e baixos, questionamentos também e tudo. Ou seja, qual o papel de um patrocinador num cenário assim, né? Onde você fez a escolha, mas também tem que lidar com essas questões que estão um pouco fora do próprio controle do que a empresa decide patrocinar. Essa é uma ótima pergunta, Diego. A gente estava até conversando antes, né? As pessoas ficam com medo de perguntar, falam, será que a gente pode perguntar isso? Não sei. Eu acho que tem que perguntar, a gente tem que falar sobre isso, né? A era em que as empresas podem ficar em cima do muro e ser isentas e só falar de coisa boa já não é mais essa, né? A gente tem que falar do lado luz e lado sombra. E qualquer patrocínio tem lado luz e lado sombra, né? Quando a gente fala, alguns são mais evidentes, como naturalmente da CBF, que às vezes afloram conversas menos positivas, não até negativas sobre o que está acontecendo, mas todos eles têm. O Rafael, a gente tem a experiência de compartilhar o patrocínio do Rock in Rio, a gente sabe que tem correrias ali, tem impactos e tem coisas que acontecem ali que às vezes não são exatamente o ideal. Eu acho que o papel de um patrocinador, ou pelo menos a forma que a gente no Itaú olha, é muito o patrocinador não é aquele cara que põe o dinheiro e fala assim, bom, agora eu comprei isso, me entrega o que eu comprei, né? O patrocinador ele tem um papel de sócio, de partner nesse negócio. Estamos juntos e você faz sua parte, eu faço minha parte, e o nosso papel é fazer com que aquele evento, aquele elemento patrocinado fique melhor a partir do momento que você entrou. Então, quando a gente estiver no Rock in Rio, a gente faz muito isso, então a gente sempre pensa, fala assim, cara, vamos colocar no Rock in Rio o que as pessoas querem ver, né? Vamos trazer novas conversas e fazer o patrocínio ficar mais legal. Eu acho que uma métrica de sucesso, uma métrica talvez intangível, não sei nem como medir isso, mas assim, se as pessoas conseguirem sair de lá e falar assim, poxa, se o Itaú não tivesse, ia ser menos legal, né? Ou o fato do Itaú ter entrado fez com que ficasse mais legal. Esse é o nosso objetivo, que aí você é visto realmente como patrocinador e não só como aquele cara que botou o dinheiro, que deu apoio financeiro. No caso da CBF, nosso papel é exatamente esse. A CBF tem uma sombra muito forte, que é todo esse lado um pouco obscuro que tem em relação ao futebol, em relação à corrupção, enfim. E o nosso papel como uma entidade ética, o Itaú, cara, é um banco que a gente tem orgulho de ser uma entidade absolutamente ética, que nunca se envolveu em nenhum tipo de escândalo de corrupção na história do Itaú. A gente tem o papel de aportar esse valor para a CBF, né? Então, nos últimos 10 anos, a CBF teve uma evolução muito grande em termos de governança. A gente conseguiu trazer modelos de governança e de controle dentro da CBF. A gente tem uma parceria muito grande com a área de compliance deles. A gente ajudou eles a montar a área de compliance que eles têm, que faz todo o controle, e inclusive o último escândalo que aconteceu lá com o Rogério Caboclo, todo o modelo de governança que eles seguiram até chegar na retirada dele da posição, foi o modelo que a gente ajudou a CBF a desenhar. Então, assim, qual que é o nosso aporte no caso da CBF? Não é só um aporte financeiro de dar dinheiro para eles, mas é um aporte de garantir que eles tenham a idoneidade, que eles tenham os controles, ajudar eles a serem uma entidade melhor a partir do momento que a gente está lá.
E alguns estudos que a gente fez, a gente já nota que isso acontece, né? Quando a gente fez um estudo recentemente de associações que a CBF tem em relação ao brasileiro, que a CBF não, a gente fala muito de CBF, da entidade, mas a CBF é uma coisa mais legal, né? A gente patrocina a seleção, porque a CBF tem outras iniciativas. Quando a gente faz a análise do que as pessoas percebem em relação à seleção e o que o Itaú aporta nessa conversa, muitas das conversas estão relacionadas ao fator ético, né? O fato do Itaú estar lá, ele assegura que a coisa não descambe e que tem alguém olhando, sabe? Ou que tem alguém que eu confio que está olhando isso. Então, o patrocínio tem esse papel também, a gente garantir que a gente aportar valor, e os aportes não necessariamente são sempre financeiros. Na verdade, eu diria que hoje em dia o aporte financeiro é, como o Rafael falou, é o começo da história, né? Você fechar o contrato e quando você vai pagar é o começo da conversa, né? Tem todo um aporte que a gente chama aqui da ativação do patrocínio, que é como eu faço esse negócio funcionar, como que eu faço ele rodar, que tem desde a construção do stand, tipo, não, você fechou lá a metragem quadrada do stand, isso é o começo da história, pôr ele de pé, o que vai acontecer lá dentro, como é que aquele negócio vai se manter, putz, é dali para frente, que é a famosa conta que a gente fala, tipo, você fechou o patrocínio, cara, você tem que ter uma verba pelo menos proporcionalmente, idealmente igual, para você ativar esse negócio, senão não funciona. E às vezes esse esforço de ativação vai além do que simplesmente o evento, vai além do que simplesmente o esforço de fazer marketing em volta daquilo, mas é um esforço realmente de controlar, de ajudar as entidades a terem modelos mais sofisticados de mensuração. No caso do Miami Open, por exemplo, a gente está apoiando eles com o modelo de patrocínio deles. Então eles estão falando, puta, a gente precisa aumentar o nosso né, precisa aumentar a rentabilidade do torneio. Então a gente precisa de novos patrocinadores. A gente está ajudando eles a modelar o esquema. Falar assim, cara, só a gente não tem como colocar esse dinheiro, mas a gente pode ajudar vocês a montar uma lógica de patrocínios que vocês consigam ter novos assets e vender esses assets. Então, assim, é um caso típico onde a nossa experiência com patrocínios, a gente tem passado isso e falar assim, cara, e se você vendesse isso desse jeito? E se esse negócio fosse um ativo que você vendesse de uma outra forma? E se você comercializasse de um outro formato de marca, enfim? Então, acho que a conversa passa por aí, né? É você olhar e falar o que o patrocinado precisa para ficar melhor. E vamos atrás disso e ver o que a gente consegue fazer dentro de casa ou fora, enfim. Sim, eu tenho a impressão, ou seja, desde a ótica também, você está falando muitas coisas que muitas pessoas não sabem também, às vezes, e que acontece até nos bastidores e tudo, mas você garantir um storytelling redondo do patrocínio, que não é apenas o patrocínio, inclusive o momento do evento, ele transita muitos momentos ao longo do período do patrocínio, ou dos anos que o patrocínio dura, e também muitas iniciativas, né? Não é apenas os momentos-chave onde a seleção aparece, ou o momento do Miami Open, como você fala. De fato, eu tinha uma pergunta aqui na plateia em relação a isso, que talvez eu vou conectar também com o Rafa, que é a relação assim, ou seja, você decide patrocinar um evento ou uma seleção, o CBF no caso também, tudo, e às vezes o evento, aquilo é como se fosse que suga tudo, né? E é exclusivo para as pessoas que estão interessadas, sabe, naquele evento, ou, por exemplo, agora para o Rafa, o Rock in Rio, as pessoas que conseguiram ir no Rock in Rio. E a grande pergunta aqui é você como patrocinador, eu acho que o Renato conta um pouquinho do Itaú, como faz para democratizar aquela experiência e como você faz para amplificar aquela experiência, além do cara, por exemplo, que estava no Rock in Rio e foi impactado e gostou da ativação de Kit Kat, por exemplo. Se vocês não, é como vocês trabalham essa estratégia, que vira always on, que não é uma estratégia pontual do patrocínio. Do momento, quis dizer. Você me ouve bem agora, Diego? Ótimo! Boa. A gente consegue colocar o Rock in Rio de pé, mas não consegue fazer uma live, mas vamos melhorando. Eu acho que a live é mais difícil. Eu acho que o primeiro ponto que eu acho importante é a gente falar uma frasezinha que eu tenho falado aqui dentro da Nestlé, que eu ouço desde os meus tempos de Coca-Cola, que é sweat the asset, né? Quando eu cheguei, eu tinha uma ansiedade de ver um patrocínio como o Rock in Rio na gaveta, né? E eu falava na sala com todo mundo, falava, gente, esse patrocínio só quem sabe somos nós, né? Que a gente soltou um release, né? Faltando um ano, guardou ele, né? E vamos guardar até quando, né? E aí eu começo um trabalho de, gente, a gente tem que explorar isso, né? Ao máximo no calendário.
né? Se você olhar a Copa do Mundo de um mês, se você, né, 15 dias, Olimpíadas um mês, você começa a ver que, na verdade, o teu calendário ele pode ser tão grande quanto você quiser, né? E, na verdade, participar das conversas que o target está falando. Né? Eu acho que esse ano foi um ano muito peculiar para a gente, né? Com eleições, com Copa do Mundo, foi tudo no fim do ano, com Black Friday, mas normalmente quando a gente vê, as curvas ficam bem claras dessa conversa. A gente vê que a conversa do Rock in Rio, por exemplo, ela é do tamanho do carnaval, assim, né? As pessoas realmente já é muita conversa, né? Então acho que o primeiro, eu vou falar de alguns pontos aqui, Diego, para conectar a sua pergunta. O primeiro ponto é esse, o quanto que é importante, né, usar esse asset, e a gente fez um plano para a KitKat de 6 meses, né? E aí achando, né, uma tagline, Let's Rock the Break, a gente cria uma música com o João, com a geração Z, e a gente precisa desse asset que se desdobre durante 6 meses, né? A gente lança um pedaço da música, lança um clipe, né? Lança um making off depois no YouTube. Então, você garante que você vai ter conteúdo e sustentar essa história, né, até o dia que o evento começar. Né, eu costumo brincar que não é assim, o evento começou, o Renato vai lá no Itaú e liga o stand, já começou. Não, a gente tem um trabalho, né, muito antes de trabalhar a mensagem, de trabalhar essa associação, de explorar esse asset como um todo, né, garantindo que vai ter esse storytelling. E para mim é muito importante o que você falou, de levar essa experiência para quem não vai no evento, porque vamos ser sinceros, né? São ingressos caros, né? Copa do Mundo a gente sabe que é um evento, quem vai para a Copa do Mundo realmente é uma pessoa milionária, que vai conseguir pagar tudo em dólar. Mas como é que a gente leva essa experiência para as pessoas que estão em casa assistindo, no digital ou na TV? Por exemplo, no Rock in Rio a gente se associa com a Globo, compra o pacote lá de patrocinador, e já começa aquela associação de marca ali, o nosso TVC aparecendo na TV, mostrando o João, cantando música. A gente faz uma promoção faltando 4 meses para levar as pessoas para dentro do Rock in Rio. Então dá a chance de quem nossos consumidores de KitKat cadastrar a embalagem e vão para lá. Então a pessoa passa da fase awareness, passa da fase de promoção, aí a gente entra numa reta final de warm-up e entra no evento, aí liga, né, o nosso War Room, né, a gente ali alguns dias antes do evento liga um War Room, que é aquela molecada digital conectada ali para gerar conversa, né, garantindo que a experiência ela seja tão poderosa para as pessoas que vão estar do lado de fora também, né, para ter conversas, né, para a gente garantir que o que o João fizer lá dentro, a gente vai levar para fora e vai levar essa experiência. O público, como eu falei, é limitado o público que vai estar lá. Né, quando eu pego as pessoas que trabalharam com a gente, a primeira discussão foi, ó, quem vai no Rock in Rio são X mil pessoas, 700 mil, mas a gente tem o Brasil inteiro para atingir do lado de fora. Né? Então eu preciso que uma agência de publicidade não olhe o stand, eu preciso que a agência de promoção não olhe o stand, eu preciso que eles olhem a promoção, publicidade, a nossa parceira agência, que é a Gut, faça o guarda-chuva criativo, e a agência de live marketing vai ver o stand, né, que vai estar embaixo desse guarda-chuva. Porque quando a gente vê, é muito fácil, não sei se isso acontece no Itaú, mas as pessoas querem discutir como é que vai ser o stand lá, como é que vai ser, né, a experiência. Eu falo, gente, isso a gente vai discutir um pouco mais para frente. A gente tem um universo inteiro para discutir antes, né, de como que vai ser esse conceito. Porque senão a gente começa a pular para o tático, né? A gente passa o lado estratégico e é natural do ser humano querer pensar, mas o que a pessoa vai ganhar lá dentro de brand? Fala, não, deixa para depois essa discussão, porque a gente tem todas essas fases para passar até chegar nessa última fase, né, que é a fase de War Room. E nem é a última fase, a gente vê que a curva de conversa ela continua depois. A gente viu no TikTok que o Eu Fui do Rock in Rio continua. Então a gente pode participar de uma fase 4, que é a fase pós, que a gente estendeu um pouco também essa fase. Então realmente é uma régua de conteúdo, um always on, que você vê quando ele entra no seu plano, ele vê o centro do universo, né? E tudo começa a rodar em volta dele, né? Pelo poder do patrocínio, né? Do tamanho do Rock in Rio e dependendo de cada patrocínio vai ser uma relação diferente, se é um time, se é um evento ou se é um show mais pontual. Boa, legal. Andrei, você, não sei se você tem alguma coisa a comentar, né? Mas eu lembro muito na tua apresentação, você mostrava muito as diferentes contribuições, né? Que as ações em torno do patrocínio eles vão fazendo para a marca, né? A importância, se você pudesse dar um comentário na importância dessa estratégia 360, né? No final das contas, tanto como o Renato quanto o Rafa reforçou agora. Você falou muito bem. No início, alinhamento com estratégia de marca, escolher aquilo que está com a plataforma de marca, mas como o Rafa falou, o evento não começa só quando acende a luz, né, do stand. Então, há uma série de touch points que podem ser criados, né, para se ativar e capturar mais valor. Então, muitas vezes, uma maior ou melhor ativação faz com que o valor do contrato, embora seja relevante, você falou, Renato, de 1 para 1 no mínimo, né? Que eu vou gastar em contrato e tem alguns casos que é até mais agressivo. A ativação, de fato, passa a ser fundamental
para aquilo que vocês falaram, que é ter conteúdo proprietário, né? Porque o patrocínio a um evento, o evento é deles, né? Mas como eu faço esse evento ser mais do Itaú? Como eu faço esse evento ser mais do KitKat, né? O que eu posso fazer que seja proprietário meu, então, e gerar outras conversas usando esse ativo, né? Então, é trazer para dentro das marcas através de outros touchpoints, que acho que são bons exemplos que vocês mencionaram aí, muito legais, para conseguir ampliar esse benefício, o econômico, né? Muito bom. Eu acho que a gente falou bastante de como escolher os eventos ali, a importância da estratégia da companhia e da marca também, tudo. Gostei dos threads de assets, gostei de como a gente vai esticando esse efeito para fazer um efeito always on. E uma pergunta que eu tenho aí, sei lá, honestamente, a gente a Y tem um monte de dado, mas eu tenho um dado que eu não tenho, que é quanto está aumentando o investimento em patrocínios e tudo, mas pelo que eu percebo, ou seja, é uma coisa que está ganhando muita força, né? A experiência, patrocínio e tudo. O Renato está comentando de novos patrocínios que o Itaú está encarando no futuro já próximo, imediato. O Rafael, a aposta que a Nestlé fez com Rock in Rio é totalmente inédita no Brasil e, pelo que eu entendo, bom, não sei como está o contrato e tudo, mas tem uma certa empolgação também para ver isso rodar mais tempo. Por que vocês acham que essa questão tá funcionando tão bem? Ou seja, qual que é o segredo aqui que está fazendo as empresas pensarem e espremerem mais ainda essa questão de patrocínio? Aqui pode ser uma opinião só, porque eu acho que tem muito a ver, talvez, com o que vocês vão vendo dessa energia que vai circulando na companhia e nas pessoas. Eu acho que, Diego, eu vou depois te passo as palavras, Rafa, para você contar, mas assim, na nossa perspectiva aqui, a gente está na era da conversa, né, cara? Hoje em dia, como o Rafa colocou, tudo é mais importante a conversa do que o evento em si. A conversa que vem antes, a conversa que fica depois, até a conversa que rola ao longo do evento. E os patrocínios são oportunidades de gerar conversas sobre que são relevantes para as pessoas, né? A gente naturalmente a gente é um banco, né? Então o que a gente oferece para as pessoas como serviço são serviços financeiros que sim são relevantes para as pessoas, mas na linha da transparência do que a gente falou, assim, ninguém acorda de manhã querendo falar de banco, nem conversar de banco, né? O banco, a gente já fez até estudos com isso, que o banco está no universo da cabeça das pessoas como hospitais estão, né? Eu quero ter um bom, quero ter um eficiente, mas eu quero ter para nunca ter que ir lá, né? Então, os bancos vivem nesse universo. Então, a gente, na medida do possível, a gente quer gerar conversa com as pessoas e gerar conversas onde sejam relevantes para ela, onde a gente tenha propriedade para estar ali, onde a gente, claro, naturalmente, na medida do possível, consiga ter o nosso produto inserido no contexto daquele patrocínio, daquele evento, daquele momento, mas também, se não tiver, tudo bem também, né? A gente quer estar na cabeça das pessoas. Na linha do que eu comentei no começo, que a gente tem esse pensamento de pensar na marca como um indivíduo, né? Como uma pessoa, esse relacionamento também é baseado numa relação muito mais integral do que simplesmente o serviço que você presta, né? Você não é amigo de alguém porque aquele cara tem uma profissão específica, né? Eu sou amigo daquele cara porque ele é médico. Não, você é amigo daquele cara porque ele pode até ser médico, mas assim, às vezes você nem se relaciona com esse universo da pessoa de medicina, né? Eu tenho amigos meus que eu conheci no trabalho, mas eu tenho grandes amigos que, cara, não sei nem o que eles fazem direito, né? E tudo bem. Então a marca também, você tem as pessoas que têm um relacionamento profissional e não profissional com o Itaú, que tem conta no Itaú e curtem as coisas que nós curtimos também. A gente se encontra no Rock in Rio, a gente se encontra na CBF, a gente se encontra no South by, a gente se encontra no Miami Open. Como tem aquelas pessoas que a gente tem um relacionamento só profissional, que são só do banco, mas a gente não se relaciona nesse outros universos, e o universo é muito grande também. A quantidade de gente que vai nesses eventos, que olha para a marca Itaú e fala, cara, essa marca é super legal, eu me relaciono com o Itaú, mas eu happens to não ter conta lá, né? Tudo bem também, cara, acontece, não tem problema, né? A gente quer justamente essa integralidade. E acho que passa por esse momento de você gerar essas conversas e estar na vida das pessoas e estar com frequência na cabeça das pessoas, não necessariamente tendo que falar exclusivamente do produto que você vende, até para, às vezes, descomercializar um pouco a relação.
senão as relações são muito transacionais, sabe? Parece aquela coisa, só ligam para você. Todo mundo teve essa experiência com o banco, infelizmente, a gente tem tentado mudar bastante isso, que é, cara, o cara só me liga quando tem que bater meta no fim do mês, sabe? Tipo, não, cara, não é isso. A gente quer ter uma relação com os nossos clientes, a gente tem mudado muito nos nossos produtos isso, fala assim, cara, a gente vamos conversar com nossos clientes e escutar nossos clientes integralmente todo o tempo, quando ele está feliz, quando ele está triste, ou quando ele não tem nada a falar. Né? Quando não tem nada a falar, talvez os patrocínios cumpram um pouco desse espaço de falar assim, cara, vamos manter essa conversa em dia, mesmo quando ela não seja transacional sobre nossos produtos, ou no caso Rafa, tipo, não é o tempo todo o cara tá ali indo comprar um Kit Kat ou indo comprar algum produto da Nestlé, tá, e quando ele não tá nesse universo, como é que eu converso com ele? Cara, os patrocínios trazem uma boa oportunidade para manter essa conversa em dia. Sensacional, que tenha mais. Bom, super alinhado. Eu acho que eu penso sempre em blocos na minha resposta, né? Eu acho que primeiro eu vejo uma certa maturidade, né, do cliente, dos profissionais, do evento para se apresentar. Né? Antigamente eu lembro de conversas que eram muito complicadas, né? Sem entender, não tem uma planta baixa, a gente não sabe como é que é seu evento. Hoje em dia mudou completamente, é muito mais estruturada a discussão. Né? E eu vejo na Nestlé essa maturidade, né, de ter essa conversa, né, e poder chegar num patrocínio desse tamanho. Conectando com a apresentação do André também, eu acho que sai de uma era de interrupção, né? É chato o YouTube, eu tô vendo vídeo de surf e aparece um cara me vendendo um carro. Eu falo, gente, mas né, ele para o que eu tô vendo para falar e dá uma raiva. Ele fala, não, mas não quero. Tem gente que paga para não ver o seu anúncio. Eu estou pagando para não ver o seu anúncio. Isso é o tanto quanto é interessante. E aí acho que vem as marcas como Kit Kat e Itaú, né? Top 3 no Rock in Rio que a gente viu em conversa foi, né, Itaú, TikTok e a gente quer fazer coisa legal, assim, que é quando o Itaú coloca Pedro Sampaio, quando eu coloco o João, cara, ali eu quero gerar uma experiência para o consumidor, né? E o que eu vejo que as marcas passam a entender também, além desse coolness, de fazer coisas, né, que sejam relevantes para o consumidor, que não interrompam a conversa, que participem da conversa, é a gente pensar também nesse calendário de Always On, no Hero Hub Help ali, né? Como que as marcas viam essas ondas, né? Então vou ter essa onda aqui, eu vou ter aquela onda ali. Quando a gente vê um evento desse que não faz uma onda, faz um maremoto, né? Uma onda muito maior, a gente vê que isso começa a mexer o ponteiro, né? Você vê que, cara, como isso é grande dentro do seu calendário, né? Não é uma coisa pontual como o lançamento de produto, como um patrocínio pontual, uma coisa que ela é gigantesca, com várias, 4, 5 fases, né? E a gente vê no final o resultado que isso dá, né? Resultado de PR, né? A gente bate o recorde de quem aqui dentro da casa, né? A gente quase triplicou a meta, que a gente foi vendo que as conversas foram começando a acelerar, e quando a gente vê, a gente bate melhor resultado, sellout, vê que impacta no BHT. Então você começa a ver que as coisas começam a conversar, os resultados começam a andar, e você tem uma coisa que o consumidor realmente curtiu de estar ali, né? O consumidor participou, ele realmente curtiu o brand que você deu, né? E estamos falando de marcas que, quando se associam, vão fazer experiências legais, né? Então parece que é um nível de avanço, de pensamento, de maturidade, que todos avançando para gerar a melhor experiência. Aposto que olhar The Town para frente, olhar Rock in Rio, cada vez essa experiência ela vai ser mais integrada, mais interessante, né? Para quem está dentro, para quem está fora, para quem vai um dia, para quem quer ir todos os dias, para quem está na área VIP. Então, realmente eu fico muito feliz de estar perto de marcas tão grandes e fazendo coisas tão legais aí para o nosso consumidor. Eu acho que fica muito mais humano, né? O relacionamento entre a marca, o momento que a marca se aproxima num território de afinidade absurdamente assim próximo seja do cliente, consumidor, da própria população, né? Ou seja, realmente não é apenas como a gente estava falando nessa transição da era do Smartman para agora uma era mais de interação e tudo, mas também a possibilidade de você ficar muito, muito próximo de um território de afinidade. E aí, voltando, né, no início da nossa conversa, quanto que é importante você conseguir personificar também a tua marca, entender esse território de afinidade também para fazer as escolhas certas. Pessoal, a gente está no fim, estamos no fim já. Tem várias perguntas, depois a gente vai passar também, mas a gente cobriu bastante dos tópicos que as pessoas foram comentando aqui, bastante engajamento aqui a gente teve dos participantes. Aí eu só queria deixar uma última rodada, 30 segundinhos, um minutinho de encerramento cada um, e aí a gente termina. Se quiserem. Não, ótimo.
Eu vou dar só um dado aqui que você perguntou, Diego, um dado interessante, de como aumentou, né? A CBF, ela aumentou a receita em patrocínios em 110%. Né? A maioria do um pouquinho mais que dobrou, chegou a 575 milhões, eram 9 marcas e agora são 19 nessa Copa. Então tá cada vez muito dinheiro envolvido, né? Obviamente é muito dinheiro envolvido, mas as empresas estão investindo mais nisso. Acho que mostra um pouco a relevância do tema, né? Acho que só para dar esse dado. Valeu. Bom, um tema que a gente não comentou aqui, que eu queria também comentar, é sobre, acho que a gente, na Nestlé, o Rafa também deve ter essa circunstância, que é quando você tem patrocínios que você fecha por vários anos, né? Então, a lógica de você patrocinar o simples, aquele evento especificamente, você ter multi-year, te dá uma capacidade de evolução muito grande. A gente, quando compara nossos primeiros Rock in Rio, o primeiro Rock in Rio que a gente fez, ou o primeiro Miami Open, ou a primeira Copa que a gente fez, com o grau de sofisticação que a gente opera hoje, é completamente diferente, porque quando você tem um multi-year, você dá a chance de você ir aprendendo, ir evoluindo e ir construindo essa história muito mais do que os eventos pontuais e específicos. Isso para a gente é super importante nesse modelo. E aqui, na linha uma outra linha interessante da geração de conteúdo que a gente está fazendo aqui nessa Copa pela primeira vez, é a gente conseguir criar um acesso que só a gente tem, né? Então, no Rock in Rio, a gente tem assets que só a gente, como patrocinador, tem, mas aqui a gente tem acesso a conteúdos que a gente tem. Eu estou aqui no hotel da Seleção Brasileira, né? Os caras ficam numa área separada aqui, mas você consegue ver onde eles estão, a piscina onde eles estão ali, e a gente periodicamente tem acesso a alguns conteúdos, a equipe técnica, a gente tem feito alguns conteúdos que só a gente consegue gerar, né? Porque a gente está perto dos caras, a gente vê o que está acontecendo, a gente acompanhou, teve uma equipe acompanhando eles em Turim, né? Então isso também é uma coisa interessante, quando você consegue gerar um conteúdo que ele é único pelo fato de você estar ali perto, de você ter uma perspectiva diferente. Então isso tem sido bem interessante também. Bom, queria super agradecer a oportunidade aqui de estar falando sobre isso. Também ficaria aqui talvez 2, 3 horas a mais batendo papo e trocando figurinhas sobre coisas que a gente fez. Expectativa enorme, né? Daqui uns dias tem o jogo do Brasil aqui, vamos ver como que a gente se sai aqui. A gente está, né, talvez o ponto máximo da nossa, até quando a gente renovou o contrato com a CBF esse ano, eu falei assim, eu posso pôr na cláusula que se a gente ganhar uma estrela a mais, a gente a gente renova o contrato, né? Mas a gente veio para cá nessa esperança e vamos ver se a gente traz de volta a sexta estrela. A grande pergunta que rola aqui é falar assim, pô, meu filho já perguntou, pai, mas se a estrela nova vai ficar em cima ou vai espalhar e vai ficar do lado? Eu falei assim, pô, filho, quando eu tiver com esse problema, vai ser um problema super legal de resolver. Mas estamos nesse desafio aqui. A expectativa está muito alta aqui, até dando um pouco de informação para vocês aí. A gente recentemente teve agora a hora do almoço com o pessoal da CBF e estão muito otimistas, expectativa muito alta entre os jogadores, na equipe toda aqui. Então, e se a gente olha nas coincidências da vida, né, tem várias coincidências que apontam que talvez esse seja o ano. Então vamos lá, que venha essa estrela. Boa. Bom, pessoal, também queria agradecer aí muito o convite de vocês, foi um papo muito legal. Eu acho que, além do que o Renato falou, torcendo pelo Brasil aí, esse ano vai ser um ano chave para a gente. Eu acho que enquanto a gente tiver o olhar de experiência para o consumidor, eu acho que a gente vai fazer coisas legais para eles, né? Eu acho que a gente está aqui para gerar essas experiências, para conseguir pegar um asset, patrocinar o Rock in Rio, para ele acontecer do tamanho que ele é, né, e que ele seja uma experiência só, que as pessoas vão lá e fiquem o dia inteiro, né, vendo shows e comendo, consumindo o nosso produto, comendo Kit Kat, né, tomando Heineken, indo lá no Itaú ver as ativações. Então, o meu olhar, acho que por ser designer, sempre foi de experiência do consumidor, né? E quanto eu puder patrocinar esses eventos, né, e conseguir gerar uma experiência interessante para eles, eu acho que faz todo sentido. Olhando para frente, Kit Kat é uma marca que a gente vai colocar ela a gente está colocando ela nesse pool de marcas icônicas, né, ao lado de gigantes, como a gente tem aqui. Olho para frente, tem um ano com The Town, aqui em São Paulo, que é uma grande aposta. Tem o ano Rock in Rio 24, então a gente olha para frente e vê que tem muita coisa boa para acontecer com essa marca. A gente patrocina o CBLOL, que é um patrocínio diferente, né? Estamos falando de games, acontece um ano inteiro de jogos, são 2 splits, falando com aquela molecada que está ali jogando League of Legends o dia inteiro. Então, acho que realmente o meu olhar aqui na Nestlé é subir essa barra e fazer com que as marcas façam coisas realmente que mexam
que mexam o ponteiro, e vocês podem esperar que vão ter muitas novidades boas aí. Espero falar com vocês em breve aí de outros bons resultados que teremos nos próximos eventos aí, tá bom? Muito bom, gente, esse papo muito gostoso, além de pessoas super gente fina também, dominam o assunto, assim, dão aula. Então, mais uma vez, eu aprendi muito. Então, mais uma vez, obrigado, Rafael, Renato, pela presença, e André, obviamente, também um grande mestre aí na apresentação. Pessoal, esse é o último Talks do ano da gente, acabando o ano também. Então, eu acredito que a gente vai se encontrar numa ocasião como essa só em janeiro ou fevereiro. Então, será até a próxima, e muito obrigado a todos os que participaram aí. A gente se vê por aí. E vai Brasil, tá? A partir de hoje vai Brasil, né? Não vou ter muita opção, não vou ter muita opção. Bom, gente, até mais. Valeu, pessoal. Tchau, valeu. Tchau.